Bom, vamos analisar isto hoje. Essa ideia de um decreto eterno de Deus que ordena absolutamente tudo o que acontece. O que isso significa exatamente, hein? Usando aqui o material de O que os presbiterianos creem. Exato. A gente está olhando para o capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster. É um documento-chave, né? Do século XVII. E a nossa missão aqui é, tipo assim, desvendar essa visão sobre a soberania de Deus, sabe? Predestinação. Como ele governa tudo segundo um plano eterno. Um plano eterno. Isso, mas olha que interessante, de um jeito que não o faça ser o autor do pecado e que, ao mesmo tempo, respeite o que chamam de causas secundárias. Certo. E o texto já começa forte, né? Diz que Deus, desde sempre, desde a eternidade, ordenou tudo. Livremente, sem poder mudar. E não porque ele previu o futuro, tipo, vai acontecer isso, então vou decretar. Não. Não, não é isso. É pelo próprio conselho dele. Sábio, santo. É uma afirmação bem radical, né? Totalmente. E aí já vem a pergunta, né? Como que essa soberania toda combina com a nossa responsabilidade? Com o mal no mundo? Essa é a questão central que o material enfrenta. O argumento é que o decreto de Deus define o que vai acontecer. Sim, mas ele não força a vontade de ninguém, sabe? E nem faz Deus ser culpado pelo pecado. Tá, mas como? Pensa assim, tipo, Deus pode ser a causa de um livro existir, porque ele criou o autor, deu a capacidade. Mas ele não escreveu as palavras do livro, entende? O conteúdo. Entendi a analogia. Deus criou palco, os atores, mas não necessariamente o roteiro de cada fala ruim, digamos assim. E as causas secundárias, onde entram? O que são elas na prática? As causas secundárias são basicamente os meios que Deus usa. Meios naturais, decisões que a gente toma, processos da história, da psicologia. Tudo isso Deus usa para executar o que ele decretou. O texto dá até um exemplo da Bíblia, com o Absalão e Uzai. Deus decretou que Absalão ia perder, né? Que o conselho bom de Aitofel não ia ser seguido. Certo, lembro dessa história. Então, como Deus fez isso acontecer? Pelas causas secundárias, os processos mentais, as emoções ali, que fizeram Absalão e os homens dele preferirem o conselho de Uzai, que na verdade era ruim para eles. Deus guiou a situação para o resultado que ele queria, mas usando as inclinações e escolhas das pessoas envolvidas. Ah, interessante. Então Deus age através das escolhas, não passando por cima delas simplesmente. Isso leva para aquele ponto talvez mais complicado ainda, a predestinação. Chegamos lá. O texto fala que alguns anjos e homens são predestinados para a vida eterna e outros preordenados para a morte eterna. Essa parte é pesada. Como que essa visão explica essa preordenação para a morte? Sim, é o ponto delicado mesmo. A explicação que a fonte dá é a seguinte: a eleição, a escolha para a vida, é um ato de pura graça de Deus, decidido antes do mundo existir, sem olhar para a fé, para a obra, para nada que a pessoa fosse fazer ou ser. Pura graça. Isso. Agora, a reprovação, essa preordenação para a morte, é apresentada de um jeito diferente. Diz que Deus ordena os não eleitos para desonra e para ira, mas por causa dos pecados deles. Ah, então tem uma base diferente. Exato. A base da condenação seria o próprio pecado da pessoa. E o propósito, mostrar a glória da justiça de Deus, do poder soberano dele. Entendi. Então, resumindo, eleição é graça, reprovação é justiça divina contra o pecado. O texto até menciona aquela expressão famosa do Calvino, né? O decretum horribile. Menciona sim. E tenta esclarecer. Diz que horribile, em latim, nesse contexto teológico, não seria bem horrível como a gente pensa hoje. Seria mais algo como inspirador de temor, de reverência, algo que causa espanto diante da grandeza de Deus. Mesmo assim não dá para negar que a doutrina em si continua sendo desafiadora. Com certeza. E o próprio material admite isso, né? Cita até um teólogo, acho que George Hendry, que via essa doutrina como meio ultrapassada, talvez mal entendida. Isso, menciona o Hendry, mas para discordar. Critica essa ideia de que Deus ficaria ajustando os planos conforme as coisas acontecem, sabe? A fonte argumenta que isso diminuiria Deus, sua onisciência, sua imutabilidade. Faz sentido, dentro da lógica deles.
Para a visão da confissão, essa doutrina do decreto, da predestinação, não é algo opcional ou antigo demais. Pelo contrário, é a base para a segurança da salvação, para a perseverança do crente, para o evangelho todo fazer sentido. Entendi. Então, longe de ser algo para esconder debaixo do tapete, eles definem que é fundamental. Mas como que algo tão, vamos dizer, austero pode ser visto como positivo, como consolo? Aí está o ponto que o texto quer muito ressaltar. Ele diz que essa doutrina precisa ser tratada com cuidado, com prudência, baseada só na palavra de Deus, claro, mas ela não é para causar desespero. É o contrário. O contrário? Sim. Para aqueles que obedecem ao Evangelho, entender a eleição traria louvor, reverência a Deus e, na prática, uma abundante consolação. Segurança, porque a certeza não estaria na nossa capacidade, que falha, né? Mas na vontade de Deus que não muda. Interessante essa inversão de perspectiva. Então, para recapitular rápido, a gente vê essa perspectiva presbiteriana do decreto eterno de Deus, um plano soberano e imutável que cobre tudo, para a glória dele, tanto na eleição por graça quanto na reprovação por justiça. E tudo isso acontecendo através das causas secundárias. O que é fascinante é justamente isso, pegar uma doutrina que muita gente acha dura, talvez até fatalista, né, e colocar ela como o alicerce da segurança, do consolo do crente. A esperança fica ancorada não na nossa instabilidade, mas no propósito firme de Deus. O texto insiste que a gente tem que olhar para toda a Escritura, sem pular as partes difíceis. Fica aí uma reflexão, né? Pensar nessa ideia de um controle tão soberano, tão detalhado de Deus, e contrastar com a nossa sensação diária de, sei lá, caos, incerteza. Se a gente aceitasse essa perspectiva a fundo, como será que isso mudaria o jeito de encarar o dia a dia, as lutas da vida?